Romanos, capítulos de número 12, versículos de número 17, diz assim a palavra de Deus: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, nós louvamos e exaltamos o Senhor. Meu Deus, o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração. Meu Deus, aqui nós estamos em Tua presença, Pai, apresentando, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, os ouvintes de perto, os de longe. Meu Deus, atenta para a vida deste homem, desta mulher, deste ouvinte. Meu Deus, vá visitando agora, Senhor, pelo poder surimicanta, labassurianda, labaia, da Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ah, Senhor, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Muda a nossa história, ajuda-nos a Te servir e seja conosco, meu Pai, não só hoje nessa noite, mas sim todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, que bênção por estarmos na presença do Senhor, e louvamos a Deus também pela oportunidade que o Senhor concede a nós aqui de falarmos acerca dessa palavra, uma palavra gloriosa, como toda a palavra de Deus. E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, do 17 até o verso de número 21, esses poucos versículos, na verdade nós vemos aqui um resumo, ou seja, eles resumem a essência, na verdade, de uma vida do povo de Deus, ou seja, de uma vida cristã. Aqui tem um resumo, na verdade, de todas as situações. E algo que é interessante, que nos faz aqui o Espírito Santo de Deus nos lembrar, é que o apóstolo Paulo, ele fazendo a obra de Deus, ele pregando a palavra de Deus, chegou um determinado momento, que, como está lá no capítulo 10 de Coríntios, que muitos ali não acreditavam no apóstolo Paulo, como em outras passagens, não acreditavam nele, que o apóstolo Paulo ele era um homem de Deus, um homem ungido, escolhido por Deus, como lá em Gálatas mesmo, no capítulo 1, ele fala acerca dessa situação, que o Senhor escolheu ele desde o ventre da sua mãe, então não foi o chamado dele, ou seja, a forma dele servir a Deus, não foi na verdade uma escolha dele,
Não foi ele que escolheu, mas foi o próprio Deus, né, que já havia o escolhido, né, desde o ventre da sua mãe. E interessante meus amados, que quando ainda o apóstolo Paulo, ele era Saulo, a palavra de Deus diz para nós que ele perseguindo, né, o povo de Deus, né, ele indo para Damasco, ali no caminho de Damasco, para perseguir a igreja, né, que havia se dispersado de Jerusalém, e havia um povo que estava em Damasco, e diz ali que Saulo, ele está indo para lá, e ele era um perseguidor, né, ele perseguia o povo que servia a Jesus Cristo, né, ele era apenas um judeu devoto, era ali criado aos pés de Gamaliel. Ele vivia defendendo a lei, ele não cria naquilo que os cristãos estavam pregando. Mas o que acontece? Que nós podemos ver pela Bíblia que até o homem de coração mais duro, até a pessoa que há muitos pode olhar e dizer: esse não tem jeito, é caso perdido. Meus irmãos, nós sabemos que para Deus não existe nada impossível. Quando Deus, ele quer agir numa vida, quando Deus, ele quer agir numa situação, Deus, ele age e ponto final, né? Ninguém vai impedir o agir de Deus. Até por isso que a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? E o que acontece? No tocante à viagem do apóstolo Paulo para Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifesta a Paulo numa glória muito poderosa, numa glória tremenda, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele cai e ele fica cego por 3 dias, e naquilo que ele fica cego, o Senhor Jesus, em meio àquela glória, aquele clarão muito grande, Jesus lá de dentro, naquela glória, com o seu poder, Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele pergunta para Saulo, Saulo podia dizer: Senhor, eu não estou te perseguindo, eu nunca te vi. Mas naquele momento, quando o Senhor fala com ele, ele reconhece que é o Senhor, ele já se humilha na presença do Senhor, e a partir daquele momento o Senhor vai dar as coordenadas para ele ir até Damasco, até a rua chamada direita, porque ali tinha um varão, tinha um homem, que aquele homem, Ananias, iria orar para Saulo, e ele ia ver, as coisas iam mudar na sua vida. Preste bem atenção, meus irmãos, como que isso é interessante. Foi quando ele chega na casa daquele homem, quando a mão é imposta sobre a sua cabeça, que aquele homem, ele ora para Saulo. A Bíblia diz que dos seus olhos caíram como escamas, e agora Saulo, ele volta a enxergar. Só que o que é importante, o que chama a nossa atenção, é que a partir desse encontro, e a partir do momento que ele recebe a oração, o milagre acontece na vida de Saulo. Por quê? O coração de Saulo é mudado. Aquele coração duro, aquele coração odioso, aquele coração irado, aquele coração com desejo de vingança, com desejo de matar, com desejo de exterminar o povo de Deus, é tirado. É colocado em Saulo um coração novo, é colocado em Saulo um coração diferente. Aquele Saulo que enxergava as coisas de uma maneira ou de outra, como o povo de Deus, o povo cristão, como se fosse um bando de animal, como se fosse ali pessoas reprovadas, como se fosse ali pessoas que não eram dignas da misericórdia de Deus, como fosse ali pessoas amaldiçoadas. Quando aquelas escamas caem dos seus olhos, ou como escamas que caíram dos seus olhos, Saulo, ele enxerga as coisas diferentes. Ele não vê mais as pessoas como lobo, ele não vê mais as pessoas como ameaça, ele não vê mais as pessoas como devoradores, como exterminadores.
mas ele olha para aquelas pessoas, ele enxerga aquelas pessoas como Jesus enxergava. Ele olha para aquelas pessoas, ele vê pessoas humildes, ele vê pessoas simples, ele vê as pessoas como ovelha. Não é à toa que a Bíblia diz que agora Paulo, ele é batizado, e agora a Bíblia vai dizer então que aquele que era o perseguidor, agora ele vai se tornar perseguido. Por quê? Porque agora ele vai tentar se achegar aos irmãos, ele vai tentar se achegar à igreja, ele vai tentar se aproximar do povo. Mas nisso que ele vai tentar se aproximar, a igreja começa a recuar, a igreja começa a se distanciar de Saulo, achando que Saulo estava usando uma estratégia para se aproximar e prendê-los. Mas agora, como eu falei no princípio, Saulo com um coração novo, Saulo com uma nova visão, ele recebe também uma palavra. E agora diz a Bíblia que começa a correr o boato dizendo que aquele que perseguia os cristãos, aquele que prendia, aquele que falava mal, agora esse mesmo está pregando Jesus Cristo, e esse ressuscitado para a glória de Deus nosso Pai. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos, meus irmãos, que o poder de Deus ele é tremendo. Por isso eu quero dizer nessa noite, iniciando essa pregação, que Deus, ele tem um poder, ele tem o poder de mudar a tua vida, ele tem o poder de mudar aquela vida que você está orando, aquela vida que você tem apresentado, aquela vida que você tem intercedido a Deus. Deus, ele tem o poder para fazer a obra. Pastor, mas eu não suporto. Aguarde um momento, porque o momento, o tempo é de Deus, não é nosso. Só vai orando. Veja que a obra começa na vida de Saulo. O chamado é grande, porque Saulo vai falar, aliás, porque Jesus vai falar para Ananias: Ananias, esse homem aí que vocês temem, chamado Saulo, esse homem é para mim um vaso escolhido. E esse homem, sendo um vaso escolhido, ele vai levar a minha palavra para pregar aos judeus, aos gentios, às autoridades, e ele vai saber o quanto ele terá que padecer pelo amor do meu nome. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que o Evangelho, viver o Evangelho, servir o Senhor Jesus, não é viver no mar de rosas, não é viver numa abundância como muitos têm pregado por aí, é ficar rico. Lógico, nós somos ricos da graça, somos ricos da glória de Deus. Só que o Senhor, ele fala que Paulo ia saber o quanto ele teria que padecer pelo amor do nome de Cristo, pelo amor do Evangelho. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que nesse verso aqui no capítulo de número 12, Paulo, ele vai falar acerca escrevendo aos irmãos que estão em Roma, a igreja de Roma, os romanos. Paulo, ele vai falar acerca da responsabilidade. Qual responsabilidade? Ele vai dizer que a responsabilidade, ela é pessoal. E quando nós olhamos para a palavra, quando nós aprendemos que a responsabilidade, ela é pessoal, isso faz a gente refletir, porque, meus irmãos, com os acontecimentos que nós vemos hoje no mundo, com as destruições, as guerras formadas, que hão de se formar,
as pestes que houveram, que há e que haverá, tudo que está para acontecer, a tecnologia, a internet, enfim, tudo isso traz para mim, tudo isso traz para você o sentimento que a responsabilidade de cada dia ela é individual, ela é pessoal. Não adianta nós queremos achar um ou outro para apontar, porque isso não vai colar, isso não vai dar certo. O apóstolo Paulo, ele mostra a nós, aqui no versículo de número 9, por exemplo, ele fala que o amor, ele não seja fingido. O que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas podem fingir que amam. Esses dias nós estávamos falando aqui acerca do amor, né, do cônjuge, o amor a Deus. Deu o exemplo do amor e da paixão, da diferença. E aqui Paulo, ele fala acerca do amor fingido, ele chama a nossa atenção a isso. Por quê? Porque a pessoa pode, por interesse, né? O homem por interesse, se brincar, ele vende a sua alma por interesse. E interesse esse dos mais diversos possíveis. E aqui o interesse que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está falando acerca do amor, que o amor ele não seja fingido, ou seja, que as pessoas que nós, está dizendo a igreja de Roma, ele está dizendo todos os crentes até a volta de Jesus, que venham amar intimamente, que venham amar entranhavelmente, e ele diz que não seja fingido. Há pessoas que fingem estar doente, há pessoas que fingem que não tem dinheiro, há pessoas que fingem que tem problema, há pessoas que fingem que está louco, há pessoas que fingem de tudo para alcançar algum benefício, como até mesmo no amor. O homem vê uma bela mulher, se interessa, e aí você já sabe, por interesse, o que talvez o camarada pode fazer para ter aquilo que ele quer, mesmo que ele não ame. Ou vice-versa, é da mesma forma. Para Deus, a mesma coisa. Então Paulo, ele diz, no verso, na continuação do verso 9, na parte dele diz: aborrecei o mal e apegar-vos ao bem, fugir da aparência do mal. Ele está dizendo: aborrecei o mal e se achegai-vos, apegai-vos o bem. Ou seja, é uma opção. Nós escolhemos viver um amor verdadeiro, ou nós escolhemos viver um amor fingido. Nós aborrecemos o mal e apegamos o bem, ou nós apegamos o mal e aborrecemos o bem? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Jesus, ele não nos obriga, nós optarmos, ele coloca diante de nós todas as coisas, ele coloca diante de nós a luz e as trevas, ele coloca o bem e o mal, ele coloca o céu e coloca o inferno, e nós optamos. Um dia na trajetória, na caminhada, como nós também estamos caminhando, nós estamos como nômades, né, aqui nessa terra, nós estamos sempre caminhando, porque aqui não é a nossa morada, né, nós temos a nossa morada em outra terra celestial. Quando Moisés também caminhava com o povo, levando o povo para uma terra que mana leite e mel, a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés dizer ao povo:
Moisés, diga para o povo que eu estou colocando diante deles o caminho de bênção e o caminho de maldição. Explica como será, o que eles obterá no caminho de bênção, como será e o que eles obterá no caminho de maldição. A princípio, todo mundo opta pelo caminho de bênção. Por quê? Porque eles queriam a bênção, eles queriam receber coisas boas. Só que as bênçãos, as coisas boas que estariam no caminho da bênção, viriam a eles se o coração deles estivesse impuro, estivessem voltado para os céus, para o eterno. Era impossível eles andarem no caminho de bênção, esperando receber vitória, receber bênçãos da parte de Deus, com coração mundano, com coração impuro, com coração maligno, com coração enganoso, com coração mentiroso. Eles não iriam receber mesmo. Automaticamente Deus iria tirá-los daquele caminho de bênção e colocá-los no caminho de maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não terá o culpado por inocente. O versículo de número 10, do capítulo 12, o Senhor diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, em honrar uns aos outros. O Senhor está mostrando aqui para nós que aquelas pessoas que gostam de ser reconhecida, de ser vista, que quer se aparecer, o Senhor está falando aqui que o amor, aquele amor fraternal, aquele amor íntimo, aquele amor profundo da nossa alma, sabe, esse tipo de amor aqui, querer honrar mais o próximo do que a gente mesmo. Para você entender, é como aquela mãe, naquela situação difícil, e ali só tem um pão e tem vários filhos. Certamente pelo seu peso, por ser um adulto, aquele pão não daria para fortalecê-la, mas pelas crianças, pelo tamanho das crianças, aquele pão iria ajudá-la. Então a mãe, ela vai preferir abrir mão daquele pão, ela vai preferir continuar passando fome, e ela vai compartilhar aquele pão com seus filhos, e ela vai ficar com fome, mas os seus filhos terão que comer. É como aquele marido que verdadeiramente ama a sua esposa, né? Porque aquele que ama não vai fazer isso, aquele que não ama não vai fazer isso, mas aquele marido que ama, da mesma forma, quando tem um único pedaço de carne e ambos gostam, não tem mais nada, ou o único pão, ele vai olhar para a esposa. Ele poderia dividir, mas não vai saciar a fome dele nem a dela. Então ele vai preferir abrir mão da sua parte, ele vai preferir abrir mão de deixar de comer o seu pedaço, aquele que daria para ele vai dar para ela. Não, meu amor, come. Eu prefiro ver você forte. Continue comendo, eu sou homem, eu sou mais resistente. Pode comer, fica à vontade, por amor. Então, esse amor fraternal é você querer aquilo que é para você, que era para você, você olhar para o próximo e dizer: não, eu vou dar para ele, eu vou dar para ela, eu consigo sobreviver por enquanto sem isso. É diferente daquele que quanto mais tem, mais ele quer. Ele não se satisfaz, ele não enxerga ninguém a não ser ele. Parece que todo mundo que ele olha, parece que está vendo um espelho. Ele só enxerga ele. Só eu, só eu, só eu e mais ninguém. Esse tipo de pessoa é abominável aos olhos de Deus. Esse tipo de pessoa egoísta não é bem-vinda aos olhos de Deus, não é aceita na glória do Senhor. Ele diz no versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado,
Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Ô pastor, eu tenho a vontade de ser um crente fervoroso. Eu tenho a vontade de ser um crente espiritual. Pastor, eu tenho vontade de ser uma bênção. Mas eu pergunto, o que te impede de ser uma bênção? Você é uma bênção. Mas eu queria ser um crente fervoroso. O que é fervoroso? É igual aquela água que está fervendo, que está em ebulição. Sabe aquele crente vivo? Não é aquele crente morto que está ali, parece uma lesma cheia de sal. É aquele crente vivo, que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É aquele crente que dá glória a Deus. É aquele crente que dá aleluia. É aquele crente que está ligado no céu. A igreja está louvando. Ele está tendo visões de Deus. Ele está enxergando Deus trabalhar. A palavra está sendo pregada. Ele está tendo visões de Deus. Ele está vendo a mão de Deus ser movida. Ele está orando. Deus está revelando coisas. Crente vivo é esse tipo de pessoa. Não é aquela pessoa, é só a graça, é só misericórdia. Pastor, como que eu me torno um crente vivo? Orando. Como que eu me torno um crente vivo? Consagrando. Como que eu me torno um crente vivo? Jejuando. Como que eu me torno um crente vivo? Conhecendo e estudando a palavra de Deus, exaltando a Deus, prestando a Ele honras, prestando a Ele glória, porque Ele é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Não pensa você que o chamado de Deus acabou. Lá no capítulo 4 de João, o Senhor Jesus, Ele diz que o Pai, que o Deus Todo-Poderoso, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então Deus, Ele procura verdadeiros, Ele procura adoradores espirituais, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele não procura um adorador fingido. Sabe aquele adorador fingido? Daí esse dia minha esposa está comentando, é congresso, é uma convenção, é uma festa de aniversário ministerial, está ali no sábado e domingo, a igreja pulando no poder, as pessoas pulam no pé só, põe a mão no chão, o pé para o alto, rola, fica rodando, entra no poder, faz aquela coisa tremenda, sábado e domingo. Segunda-feira de manhã, aquele povo não vem para consagração. Você encontra ou liga ou vai na casa dele, você vai ouvir dizer: irmã, irmão, pastor, obreiro, ora por mim, porque eu estou fraco. Eu estou fraco, não tenho força mais de ir para a igreja. O que você vai dizer? Não, é mentira. Eu te vi sexta, eu te vi sábado, eu te vi domingo, pulando na igreja, cheio de poder, profetizando, entregando mistério. Pegou o microfone gritando: receba, toma, pega. E hoje, segunda-feira, não tem nem 10 horas que o culto acabou. Você está dizendo que está fraco, que não tem mais força para ir para a igreja? Talvez alguém conheceu alguém dessa maneira. Talvez você já viu pessoas assim. O Senhor está dizendo para nós não sermos fingidos, para nós não queremos nos aparecer, nos mostrar às pessoas, revelar às pessoas um falso homem, uma falsa mulher, um falso crente, uma falsa crente, um falso profeta, uma falsa profetisa. Como tem aquele, já falei aqui um tempo, aquele crente que guarda as suas roupas lá no guarda-roupa, a sua roupa de poder, a sua roupa de mistério, a sua roupa de vaso.
coloca lá no guarda-roupa, deixa escondida lá. Quando chega o evento, o congresso, aquela vez no ano, ele entra lá dentro naquele guarda-roupa, com a veste, sai de lá com outra, com S bem grandão na frente. Hoje eu sou super profeta, hoje eu sou super crente, hoje eu sou a super profetisa, hoje aquela igreja vai ficar pequena, hoje eu vou mandar fogo, hoje banco vai voar, hoje cadeira vai quebrar, hoje o negócio vai ser estreito. E ele vem para a igreja com aquela veste de super poderoso, de super poderosa, e dá lugar, grita, pula, berra, fica sem voz. E quando chega na segunda, no domingo, depois do culto, ele entra no guarda-roupa, coloca a sua roupinha lá, põe a roupa antiga, volta para a igreja e continua ali quietinho, cabeça baixa, não dá glória, não dá aleluia, parece que é outra pessoa. A gente faz uma pergunta: será que esse tipo de crente está tentando enganar quem? Será que ele quer mostrar para algum amigo que veio de longe? Será que está querendo conquistar alguém de longe? Será que está querendo receber algum convite para ser assalariado em algum ministério, em algum lugar, para receber algum cargo, para tomar conta de alguma coisa? O que será que passa na cabeça de alguém assim? A palavra de Deus fala para nós sermos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque na obra de Deus há uma recompensa. Então ser fervoroso é estar sempre ali naquele ritmo, é sempre estar ali glorificando, adorando, sempre vivo, sempre com poder, sempre ligado com os céus, sempre a mesma pessoa. Até tem um irmão lá em São Paulo, um pastor, muito amigo nosso. Toda vez que ele me vê, ô pastor Celso, ele pega na minha mão, abraça, ele é altão, abraça a minha cabeça, vem aqui embaixo do braço dele. Falou: ô varão, que bênção, como que o senhor está? O mesmo crente, toda a vida. Encontro ele toda a vida: varão, como que o senhor está, varão? O mesmo crente, toda a vida. A resposta dele é essa, sempre ali, ó, aquele mesmo jeito. Não é aquele crente que você olha para ele: ora por mim, não aguento mais, só Deus, só luta, só prova, só perseguição, parece que eu sou a única estrela do céu. Paulo fala a Timóteo que todos aqueles que desejarem servir a Cristo fielmente vão padecer perseguição. Você tem que estar disposto, você tem que entender isso. Mas enfim, o versículo 12 do capítulo 12 é interessante. Ele chama a nossa atenção acerca da alegria. Ele fala: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Todos aqueles que estão esperando alguma coisa, esperam com fé. Você tem que ter fé para esperar, porque se você tiver fé, você não espera. E essa esperança aqui que ele está dizendo para nós, qual que é a esperança? É a esperança do eminente retorno do advento, ou do Senhor Jesus Cristo. É o retorno de Cristo que está perto. Nós temos que ter esperança para esperar. Temos que ter para esperar o retorno dele, porque se nós não estivermos, nós não conseguiremos esperar. E ele está dizendo para nós aqui que essa esperança, ela tem que ser acompanhada, não com ódio, não com ira, não com inveja, não com fingimento, mas ele mostra aqui para nós que essa esperança, ela precisa ser ou estar acompanhada com alegria.
aquela noiva, aquele noivo, que nunca casaram, porque é só um casamento, ele vai casar agora, ela vai casar. E aquela esperança de ver como estará o noivo naquele dia, aquela esperança de ver como estará a noiva naquele dia. Às vezes a pessoa fica um pouco meio que tremendo, com medo, mas quando você olha para a pessoa, na hora muda o sorriso, a alegria. Ele está preocupado porque vai viver algo que nunca viveu. Só que todavia, em meio àquela preocupação, aquele medo que está lá no fundo, naquela esperança de ver, de tomar posse, ele vai estar também alegre. E aquele medo que tinha, toda aquela preocupação, ela vai ser superada por causa da esperança do encontro e daquela alegria que envolve ambos na ocasião do casamento, como também a questão do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. A segunda coisa que ele diz no versículo de número 12, ele diz para nós: sede pacientes na tribulação. Será que o Senhor está falando conosco aqui? Ser paciente na tribulação, meus irmãos. Uma das coisas que na minha vida eu tenho pedido a Deus, né, que a gente sabe, os irmãos é crente. Uma coisa que a gente tem pedido a Deus com constância é que Deus venha nos dar paciência, principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de dor, principalmente nos momentos de prova, né? O momento que traz a nós a tribulação. Por quê? Porque é nessa hora da tribulação, nesse momento, que nós precisamos ter paciência. Por quê? Porque se nós não tivermos, nós iremos dar lugar para o diabo, nós iremos dar lugar para a ira, nós iremos dar lugar para a contenda, nós iremos dar lugar para a discórdia, nós iremos provocar na pessoa que está diante de nós, no familiar, no amigo, no cônjuge, ou quem que seja, nós vamos provocar atrito, nós vamos arrumar briga, confusão. E veja uma coisa aqui: a tribulação na nossa vida, ela não é algo que é permanente, ela é algo temporal. A tribulação, ela não é para toda a vida, é mais 6 meses, até que a morte o toma, não. A tribulação, ela tem começo, meio e fim. A tribulação, ela vem, mas ela passa na nossa vida. Por isso que é necessário em nossas orações tanto nós pedimos paciência a Deus, aquele que está passando pelo momento de tribulação, como também aquele que está do lado, aquele que está à frente, aquele que caminha conosco, aquele que deita conosco. Nós precisamos pedir para que a paciência ela venha a ser recíproca, tanto para mim quanto para a pessoa. Por quê? Porque se eu tiver, a pessoa não tiver, vai ter confusão. Se os dois não tiver paciência, vai ser pior ainda. Aquele que pede paciência, que é crente, pede para a pessoa que está do seu lado, mas a pessoa às vezes não é crente, ele vai sofrer mais, porque ele vai entender a situação, só que a pessoa que é crente não vai entender. Então ele tem que fechar a boca, ficar em espírito, orando, clamando a Deus, para que Deus trabalhe no coração da pessoa que está do lado, para que a pessoa venha entender que aquela situação é momentânea, vai passar. É como eu olho essa tribulação como a mulher que está para o momento do parto. A mudança que acontece no psicológico, a mudança de forma geral do seu corpo,
o seu comportamento, o temperamento, as dores, enfim, todo o processo não é brincadeira. No dia do parto, ela vai precisar arrumar força da onde não tem força para trazer a criança ao mundo. A dor, o sofrimento vai ser tão intenso, a tribulação ali, aquele momento vai ser tão terrível, que talvez a pessoa sinta-se que está sendo cortada ao meio. Só que a partir do momento que aquela criança vier ao mundo, a mãe pegará o seu filho com aquele amor imensurável, inexplicável, vai abraçar, amar aquela criança com todas as suas forças, que talvez na cabeça dela ela vai pensar: puxa, que lindo, certamente em breve eu já terei outro, porque é muito lindo. Ela vai esquecer da dor, ela vai esquecer da tribulação, do sofrimento, aquilo passou, não vai fazer mais parte da vida dela. E no decorrer do dia ela vai adquirir fibra, força, para que quando chegar o próximo ano, ou daqui no biênio, enfim, ela possa ter o próximo filho. Ela vai ter mais força, mais fibra, mais experiência para passar por aquele outro momento de tribulação que ela havia passado antes. Nesse ela vai passar, vai doer, mas ela já vai ter experiência, ela vai ter estratégia para passar por aquela prova novamente, aquele processo de novo. Então aqui o Senhor, ele fala aqui na palavra por intermédio de Paulo, que nós temos que ter paciência para esse dia de tribulação. Presta atenção que esse dia, ele não está fora, longe de nenhum de nós. Todos nós, quer homem, quer mulher, quer servo ou livre, todos nós iremos passar por esse momento de tribulação, seja da maneira que for, no âmbito espiritual, na carne ou enfim, todos nós passaremos. Por isso que é necessário nós pedirmos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que Deus nos dê paciência para um momento difícil. Nós vemos o Senhor Jesus quando ele estava no Getsêmani. O Senhor Jesus, ele naquele momento de angústia, naquele momento de um sofrimento inigualável, aonde a Bíblia diz que o seu suor se transfigurou em grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que Jesus, ele orando, Jesus ali falando ao Pai, imagino que estava ali chorando, aquela comunhão, aquele mistério com Deus, ele passando por aquele momento de dor, aquela tribulação tão grande. O que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para que confortasse Jesus naquele momento de dor, naquele momento de tribulação, aquele momento que ele estava só, aquele momento que estava só, e tinha os seus discípulos ali próximos, mas ele estava só porque ninguém entendia o que ele iria passar, ninguém conseguia entender, ignoravam a cruz que Jesus iria levar, mas Jesus estava vendo, e Jesus disse: Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas, Pai, se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Já pensou? Já pensou que situação? Se o Senhor quiser me tirar dessa prova, o Senhor vai me tirar. Mas se eu tiver que passar, não tiver outra opção, tudo bem, seja feita a vontade do Senhor, eu estou aqui pronto, que não seja a minha, sufoca, sepulta a minha vontade, mas permaneça e reina a vontade do Senhor na minha vida. Isso é interessante,
Temos que aprender isso, porque qualquer coisa a gente murmura, qualquer coisa a gente reclama, qualquer coisa a gente quer retroceder, qualquer coisa a gente quer parar, qualquer coisa a gente não quer mais andar na presença. Ué, mas por quê? Ai, a luta, a tribulação está grande, tá? Vai ler Bíblia. Enche os seus olhos de palavra, enche o seu coração de palavra. Enche a tua mente da palavra de Deus. Você vai passar pela provação, pelo processo que você está passando, que você não vai nem ver, não vai nem sentir, porque você vai ver que o que nós estamos passando não é nada comparado com o que a Bíblia nos mostra. Veja o versículo, a parte C desse versículo 12, ele diz: perseverai na oração. Perseverar na oração é algo assim muito importante, porque nós sabemos que a resposta ou as respostas das nossas orações nós adquirimos, nós tomamos posse, nós alcançamos no tocante à apresentação da nossa vida, dos nossos processos, das nossas necessidades a Deus. Ou seja, estou passando por um processo doloroso. O que é que o Senhor diz aqui pela sua palavra? Perseverai na oração. Por quê? Porque por intermédio da oração nós vamos receber graça. Por intermédio da oração nós vamos receber força. Por intermédio da oração nós não ficaremos prostrados. Por intermédio da oração nós veremos a mão de Deus ela ser movida. Por intermédio da oração nós obteremos resposta da parte de Deus. Por intermédio da oração o mar vermelho será aberto. Por intermédio da oração o gigante cairá por terra. Por intermédio da oração as muralhas cairão por terra. Por intermédio da oração os inimigos serão destruídos. Tudo na nossa vida irá acontecer por intermédio da oração. Ele está dizendo perseverai. Ele está dizendo que é um movimento contínuo na oração. Ah, eu orei domingo passado, vou esperar chegar domingo para orar de novo. Será que você comeu só domingo passado? Vai ficar uma semana sem comer, beber, só vai comer no próximo. Não, eu tenho que comer 3, 4 vezes no dia. Por que orar só uma vez na semana ou só uma vez no dia? A oração, ela precisa ser constante. Todo dia precisamos orar deitado. Ah, perdi o sono de madrugada. Será por que você perdeu o sono? Certamente é para orar. Ah, vou orar para quem? Orar para mim, eu estou precisando de oração. Você conhece alguém que está precisando de oração? Talvez para você está tudo bem, mas você tem alguém que você conhece, e amigo, inimigo, parente ou não, precisa da tua oração. Alguém que está internado, alguém que está preso, alguém que está na rua, alguém que está drogado, alguém que está bêbado, alguém que está no vício do jogo, do adultério, enfim, nós temos motivos para orar, se brincar, 24 horas no dia. Então ele está nos orientando aqui que nós não deixamos de orar, que nós perseveramos continuamente na nossa oração. Oramos hoje, vamos orar agora quando for dormir, na madrugada Jesus desperta, ore, de manhã cedo quando acordar, ore, na hora do almoço, do café da manhã, ore, na hora do almoço da tarde, o chá da tarde, ore, na hora da janta, ore. Pode ter certeza, se não te fizer bem a princípio, certamente mal nenhum também certamente não te fará. Pode ter certeza disso. Outra coisa, ele diz no verso 13: comunicai com os santos na sua necessidade.
Ninguém vive só nesse mundo. O exemplo está lá no capítulo 4 de Atos, lá no último texto. A Bíblia diz para nós que os irmãos, eles viviam em união. A Bíblia diz que o que um tinha não era dele, era de todos. Eles compartilhavam tudo. Todo mundo tinha de igual forma, ninguém tinha mais do que o outro. Eles viviam em comunhão, eles viviam em harmonia. Era uma glória, era algo muito tremendo da parte de Deus. E aqui Paulo, ele está dizendo para nós que nas necessidades devemos comunicar aos santos. Ah, pastor, agora eu entendi, porque minha mãe ora bastante para o santo. Agora eu entendi porque lá na minha casa tem um altar cheio de santo. Agora eu entendi porque com o povo todo mundo fica orando para santo. Está vendo aqui, ó? Meus irmãos, na Bíblia, santos são os crentes lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sou santo, as irmãs são santas, os irmãos são santos, as crianças são santas, os idosos são santos, todos são santos diante da palavra de Deus. Pastor, mas é aquilo que tem lá em casa? Aquilo lá chama ídolo, aquilo lá chama imagem de escultura. Então não é santo, não. Santos somos nós, feito à imagem e semelhança de Deus. Aquilo é algo criado pela mão pecadora, pela mão do homem. Aquilo chama ídolo ou imagem de escultura. Santos somos nós. Então ele está dizendo aqui para, na nossa necessidade de comunicar o santo no momento difícil, no momento de prova, no momento da dor, no momento da necessidade. Comunica ao irmão, assistência social, de alguma forma, numa reunião entre os crentes. Ou você não tem coragem, peça para alguém, ou fala com o pastor falará com a igreja, e a gente dá um jeito. Ah não vou falar com a igreja não, as pessoas vão pensar que eu estou precisando de alguma coisa. Não, vai pensar não, mas você não está precisando? Não, eu prefiro falar com um amigo de fora. Eu prefiro falar com o ímpio. Eu prefiro falar, sei lá na macumba. Mas você frequenta a igreja e você não tem coragem de comunicar a tua necessidade com os santos, com os membros do mesmo corpo? Isso está errado. Isso está errado. Jesus diz que a nossa necessidade, tem que ser suprida com a ajuda da igreja, com a comunicação da igreja, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui ainda, além do auxílio, ele diz seguir a hospitalidade, ou seja, receba aquele que necessita de um prato de comida, aquele que necessita de um banho, aquele que necessita de uma noite de sono. Ele diz, pratique a hospitalidade, ou seja, abra a porta, ajude alguém que necessita. Como ele fala aqui no verso de número 29, aliás, verso 20, perdão. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ah não, eu vou ajudar essa pessoa, vou ter despesa, eu tenho que ajudar alguém que vai me ajudar. Mas como que nós queremos ser abençoados por Deus,
se nós vamos ajudar alguém que vai ajudar a gente? Qual é o retorno que nós teremos de Deus nesse trabalho? Nenhum. Mas o retorno será quando nós formos ajudar alguém que precisa. E essa pessoa que precisa, certamente ela não terá condição de ajudar, de retribuir. Então, quando você fizer essa pessoa, você estará emprestando a Deus. E detalhe, quem é que vai te pagar depois? Essa pessoa não, o próprio Deus vai preparar uma medida sacudida, recalcada, transbordando na sua vida. Pastor, mas será que isso acontece? Faça a prova. Depois você conta o testemunho. Outra coisa interessante, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoar. O que tem de crente, o que está sendo pregado hoje, para você abraçar, andar só com pessoas boas, pessoas melhor do que você, pessoas que podem te ajudar. Hoje está sendo pregado isso, está sendo pregado dentro das igrejas, que você tem que olhar para as pessoas que têm com outros olhos, e olhar para as pessoas que não têm com outros olhos ainda. Um como fosse escada para te ajudar a levantar, e outro como se fosse um buraco, um abismo, uma cisterna que vai te jogar lá embaixo. Afasta-se deles. Mas como, meus irmãos? Observa, nós sendo membro do mesmo corpo, todos os membros têm importância. Só que, por exemplo, minhas mãos são espertas, elas alcançam. Então eu vou tocar na minha cabeça, que é o cérebro, que é o cerne de tudo, e vou querer só a minha cabeça, que fica do meu lado, os pés, como está lá embaixo, recebe todo o peso do corpo, pisa no chão, pisa no barro, pisa em alguma coisa suja. Então o pé deixa para lá, não quero saber do meu pé, eu só quero saber da cabeça. Tem fundamento? Não tem fundamento. Eu preciso da minha cabeça, eu preciso do meu pé tanto quanto eu preciso da minha cabeça. Eu não posso lançar um fora e pegar o outro, porque senão eu não vou conseguir caminhar, eu vou ficar deficiente, eu vou definhar, está faltando algo. Dentro da igreja eu não posso olhar para uma pessoa que é abençoada, que é próspera, e só querer ter ela de amigo. Para quê? Para que ela venha me dar, venha me abençoar, que eu venha ter algum recurso a mais sendo amigo dela. Enquanto isso, o outro que precisa, que eu poderia estar ajudando, aquele que é menos letrado, que tem menos sabedoria, menos conhecimento, eu vou chutar para lá, eu vou empurrar, sai para lá, se você é uma pedra de tropeço, sai daqui, o que eu vou ganhar com você? Quantas pessoas que fazem assim no meio cristão? Quantas pessoas que olham para o mais humilde como fosse uma lombada, como fosse um laço, como fosse um prato. E diante de Deus, igreja, todos nós somos iguais. Todos nós estamos embaixo da mão de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então o que nós temos que fazer? Abençoar a todos de igual forma. Tanto o menos abençoado quanto o mais abençoado. Tanto aquele que tem quanto aquele não tem. Tanto o mais forte quanto o fraco. Todos precisam ser abençoados. Não amaldiçoar. Não fazer acepção de pessoas. Outra coisa que é muito interessante, o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai-vos com os que choram. Será que nós praticamos essa atitude? Será que no momento difícil
no momento da prova, no momento que o meu irmão, no momento que a minha irmã está ali chorando, está ali derramando lágrimas, naquele momento de angústia, será que eu vou lá, dobrar o joelho do lado dele e do lado dela? Será que eu vou ali chorar com ela? Será que eu vou ali chorar com ele? Será que eu vou ali emprestar o meu ombro, vou ali emprestar o meu lenço? Pastor, ali é uma coisa pessoal, ali é um mistério da pessoa e Deus, é algo que Deus permitiu ali, que é só Deus que pode. Só que no dia de um banquete, no dia de um churrasco, no dia de um jantar, no dia de um culto de ação de graça, certamente nós não vamos dizer no tocante ao convite, não, pede para os anjos ir, pede para Deus estar ali. A gente falta no trabalho, a gente cancela qualquer compromisso para podermos estar ali naquele momento do evento, naquele momento da bênção, onde ali a gente vai dar risada, onde a gente vai encher a barriga, onde a gente vai se alegrar, onde a gente vai contar casos e casos, etc. Mas no momento da prova, a pessoa estava lá sozinha. Será que está certo isso? Não. Vamos rever os nossos conceitos. Outra coisa, ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas ou grandes, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aqui também nesse versículo há vários pontos, várias situações a ser dita, mas quero chamar a tua atenção ao versículo de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Eu já vou finalizar. Aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui para nós nessa palavra, que vai chegar o dia da luta, vai chegar o dia do atrito, vai chegar o dia da perseguição, vai chegar o dia que dá pedra no teu sapato. E quando chegar esse dia, o dia que nós tivermos oportunidade para pagar com a mesma moeda, para fazer o que ele fez ontem comigo, o que ela fez com você, vai chegar o momento que você foi humilhado, vai chegar o momento, chega a hora da pessoa ser humilhada, ser apedrejado, ser perseguido, mas vai chegar uma hora que você vai dar a volta por cima, vai chegar uma hora que você estava lá embaixo, agora você vai estar em cima. E agora o inimigo vai colocar na tua mente: olha, você agora tem o poder, você agora é autoridade, você agora tem chance de fazer a mesma coisa ou fazer pior que aquele indivíduo fez com você naquele dia. Agora é o momento, você está com a faca e o queijo na mão, agora você é autoridade, faça! Quantas pessoas que dizem: um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou sair do teu pé, um dia eu vou dar por cima, um dia eu vou sair dessa humilhação, um dia eu que vou mandar, um dia eu vou descontar tudo que você fez comigo. Essa procedência de Deus? De forma alguma. Olha o que Paulo diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dá lugar à ira. Pastor, está falando para nós não vingar, para nós mesmos não vingar, mas para deixar a ira vingar. Ué, mas se a ira... Meu Senhor está dizendo para nós não vingar a nós mesmos, mas para dar lugar para a ira. Aqui ele está dizendo: olha, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que foram humilhados, vocês que agora podem fazer aquilo que eles fizeram com vocês, por favor, não faça isso. Retroceda, volte para trás, mas dá lugar à ira. Que ira que ele está dizendo? Dá lugar à ira de Deus. Recue e deixa Deus tomar frente. Recue e deixa Deus dar a cada um o que cada um merece. Recue e espere a lei da semeadura, porque o que plantaram irão colher. Recue, volte para trás, deixe Deus fazer justiça, porque Deus sabe exatamente como fazer justiça. Eu pergunto: qual juiz, qual de nós sabemos fazer justiça? Nenhum. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração do indivíduo, nós não conhecemos o pensamento, nós não sabemos a verdade, nós não sabemos o que motivou a situação. Por isso que ele diz: dá lugar à ira, mas não vingue vocês mesmos. Recue, deixe a ira de Deus resolver, porque o Senhor diz aqui que minha é a vingança e eu recompensarei cada um, diz o Senhor. Você que tem aquele sentimento de ódio, você que tem aquele sentimento de querer cobrar, você que tem aquele sentimento que diz: agora vai chegar a minha vez. Eu sempre fui humilhado aqui dentro de casa, mas agora Deus me deu um trabalho. Agora Ele vai ver o que eu vou fazer. Agora ela vai ver o que eu vou fazer. E meio à humilhação que eu passei, agora eu. Meus irmãos, se Deus Ele conhece o teu coração. Deus Ele sabe se o que você está pedindo, você está perseverando em oração, Deus sabe. Todo dia a mesma coisa, Deus sabe. Só que Deus também conhece a intenção do teu coração. Se o que você estiver pedindo é para se exaltar, é para humilhar as pessoas, vai querer cobrar depois, tenha certeza, em nome de Jesus Cristo, que Deus não te dará essa tão pedida bênção. Deus não dará. Mas se Deus vê um coração humilde, se Deus vê que você está perseverando pedindo para ajudar você e todos aqueles que necessitam, a tua mão estará estendida, tenha certeza que Deus irá te surpreender, que Deus irá te abençoar de uma forma muito grande, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Deus está no controle de todas as coisas. Amados irmãos, as horas foram embora. Que Deus abençoe, recompense vossas vidas em tudo. Pratique a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática e você viverá dias de bênção, dias milagrosos, dias vitoriosos em servindo o Senhor nesta terra. Amém? As palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor.